Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok? Depois desta oração, e antes de entrarmos no tema de hoje, que é dos manuscritos de Luísa, que é basicamente o que estou a fazer, traduzi-los, quero partilhar com vocês algumas coisas sobre o primeiro volume que ainda não foram abordadas. Alguma pergunta de algum de vocês? Consegue ouvir-me? Consigo ouvir. Ok. Eu estou no Catskills, Nova York, e estão cerca de 4 graus. A minha pergunta é, qual é o papel das indulgências em relação à vontade divina? Então, a sua pergunta é, qual a relação entre indulgências e a vontade divina? Sim. Jesus alguma vez falou a Luísa sobre as indulgências? Sim, falou. Não sobre as indulgências eclesiais, mas as indulgências que provêm da sua misericórdia, que a Igreja não reconheceu oficialmente como tal e não é necessário para que sejam consideradas autênticas. Os manuscritos têm o selo de approval da Igreja e onde ela fala delas, por exemplo, nas Horas da Paixão, que tem vários imprimatores. Ele explica como, com cada palavra que se reza das Horas da Paixão, podemos salvar uma alma. Agora ele diz, essas são as palavras que ele usa. Ele disse que com cada palavra que você reza, contanto que você faça isso com a minha disposição, e significa meditativamente e recolhido em oração, Deus nunca exige muito, Ele exige pouco. Mas o que é duro, o que é difícil é às vezes manter esse pouco por um longo período. Portanto, Ele espera que nós que meditamos nisto em oração. Ele disse a Luísa que lhe daria um beijo por cada palavra. Essa é a palavra que ele usa em italiano, bacio, e ele diz, logo depois de um beijo, dou-te uma alma. E ele faria isso, basicamente, daria ambas. Lembre-se que Jesus era o seu esposo, literalmente, não espiritualmente. É literalmente que ele era seu esposo e esperava que ela fosse uma esposa fiel, que ela era, e dando-lhe uma alma. A pergunta é, o que é que isso significa? É uma indulgência, mas significa que a alma está convertida e ou salva? Acho que são as duas. Este é apenas um exemplo onde ele fala sobre isso. Depois, nos volumes 11 e outros volumes, ele fala como uma alma que vive na vontade divina, de forma alguma irá para o purgatório quando morrer. Isso é uma indulgência, isso é todos os vossos pecados serem perdoados. Você vai direto para o céu, mas você tem que viver solidamente na vontade divina para ter essa prerrogativa, porque Jesus fala com Luísa sobre 3 grandes formas de viver. Ele fala sobre 3 modos, 3 formas, 4 níveis e sobre em níveis intermináveis. E eu fiz uma tabela com tudo isso, as formas, os modos, os níveis e etapas mais importantes. E estão todos presentes nos volumes. E ele diz-lhe que a primeira é uma forma ou um modo imperfeito de viver na vontade divina, forma imperfeita. E aqui a alma ainda vai para o purgatório. Depois existe a forma perfeita e a alma, se está ancorada nas virtudes, não vai para o purgatório. Depois é a forma completa e esta alma também não vai para o purgatório. E Luísa passou por estas 3 etapas e eu tabelei-as na minha tese com datas. Quando ela entrou no
podemos chamá-la forma purgativa ou forma imperfeita. Quando ela saiu do purgativo ou imperfeito e entrou na forma divinizada ou perfeita. Quando ela deixou a forma perfeita ou divina e entrou na forma unitiva e divinizada e lá permaneceu pelo resto da sua vida. Portanto, ela não ingressou na forma completa e divinized até aos 35 anos, no dia 16 de novembro de 1900. Mas estas são também indulgências das quais Nosso Senhor lhe fala. Ele também lhe diz algo que penso que toda a gente que lê os seus textos ignorou completamente, porque nunca ouvi isto ser mencionado por ninguém em 30 anos, mas coloquei no meu altar para não me esquecer. Que Jesus lhe ensinou e é uma indulgência. Ele disse-lhe: nunca negligencies. Nunca. Estou a pensar nas palavras italianas exatas. Nunca negligencies os privilégios que a Igreja te oferece. Não percas um dia sem cuidar dos privilégios que a Igreja te oferece. Quais são estes privilégios? Indulgências. Estas são as indulgências eclesiásticas que se podem aplicar em virtude da Igreja. Uma indulgência por dia a uma pessoa falecida. E quantas pessoas fazem isso? Quando você pode oferecer todos os dias uma por uma na alma no purgatório? Ninguém realmente faz isso. Por isso coloquei no meu altar para que, se não tem intenção de missa, eu ofereço desta forma. E Luísa fez isso. Cada dia, quando comungava, oferecia como uma indulgência para uma determinada alma. Ok. Obrigada. De nada. Mike, quem é o próximo? Temos Diana. Diana, por favor, por favor. A minha pergunta está relacionada com o que acabou de mencionar há pouco sobre, sabe, as 3 etapas da vida, purgativa, iluminativa, unitiva, e a quarta seria a divinização. Mas eu estava a tentar explicar isso ao meu diretor espiritual e também não me lembro de ouvir um dos seus podcasts onde fala sobre isso, para que eu pudesse encontrá-lo, ou se tem algum texto sobre isso que me poderia dar algum esclarecimento. Qual é o tema mesmo? Pode repetir? Bem, conhece as 3 etapas, aquelas de que acabei de falar? Sim, a purgativa, a iluminativa. Claro, existem em vários lugares. Uma é a dissertação, a tese. Ok. E se quer saber onde exatamente posso encontrar isso para si? Encontrei. Eu descrevo 4 núpcias diferentes de Luísa na página 154 da dissertação e depois entro nas diferentes etapas na página 359 da tese, purgativa, iluminativa e unificante. E depois já há outra página onde também falo sobre isso, 359 que eu mencionei e também 75. 75? 75 começa com modelos de oração e ação na página 74 da dissertação, página 74 até 80. Ok. Não se lembra de um dos seus podcasts onde falou sobre isso, porque... Mike? Eu poderia sim, eu estou a trabalhar neles. Pode ir aos episódios 25 a 31. 25 até 31. O Sr. Padre fez cerca de 6 episódios sobre esse assunto. Colocarei o link no chat para quem tiver interesse. Episódios 25 a 31. Obrigado. Ok? Estou no processo de traduzir o primeiro volume e é um trabalho exaustivo, mas é lindo e é alegre. Gosto muito. Digo exaustivo porque tenho que cruzar muitas referências para permitir que o leitor acompanhe o progresso espiritual de Luísa. Ela diz humildemente, no início do primeiro volume: eu não me lembro da sequência de eventos. E é óbvio, porque ela começa a escrever aos 17 anos, enquanto as suas memórias de infância ela começa aos 12. E mesmo se ela começa aos 17 anos no primeiro volume, ela facilmente volta para trás 7 anos e depois volta direto ao presente.
Depois volta 3 anos para trás e fica lá durante 7 páginas. Portanto, há um vai e vem constante no primeiro volume e não podemos acompanhar o seu progresso espiritual porque ela não se lembra da sequência de eventos e não se lembra do fio contínuo de progresso através do qual o Senhor a conduziu. Portanto, o que tenho que fazer e gosto de fazer é constantemente ir para a frente e para trás para reconstruir tudo o que ela viveu, desde as memórias da infância até ao primeiro volume, incluindo o segundo volume. E está quase pronto essa parte. Comecei a traduzir as primeiras 30 páginas e estavam feitas, mas aí eu comecei a perceber que a Luísa estava a confundir todos esses acontecimentos e é óbvio. E também vou fazer subtítulos dos vários eventos. Por quê? Porque toda vez que se pesquisa, temos que nos referir a um determinado artigo ou uma certa página e se não tivermos, aumentamos as pesquisas que o leitor tem. É por isso que eu subdivi os títulos e fiz cerca de 2 subtítulos por cada página. Nos manuscritos originais, escritos à mão por Luísa, haviam subtítulos. Não feitos por ela, estavam escritos numa caligrafia de tinta vermelha escura. Se disser, vá para o primeiro volume e encontre isto. O primeiro volume não tem títulos, nem datas. Então, aonde o primeiro volume? São cerca de 100 páginas. Ela escreveu em tinta preta, mas a caligrafia é completamente diferente. E até mesmo a teologia está errada. A teologia está errada nos subtítulos. Por que é que estou a dizer isso? Porque quem escreveu isso não poderia ter sido... A minha impressão é que quem escreveu isso não era um padre, era alguém a quem Aníbal delegou que tinha conhecimento dos ensinamentos da igreja. A minha impressão é que quem escreveu isso não era um padre, era alguém a quem Aníbal delegou que tinha conhecimento dos ensinamentos da igreja. Era alguém que conhecia os ensinamentos da igreja, então acho que era alguém como uma freira, uma das irmãs do Zelo Divino, que sempre tiveram delegado a elas, ou poderia ter sido um leigo, mas não conheço nenhum leigo que Aníbal... sim, poderia ter sido um dos padres derogacionistas. Também é outra possibilidade. Mencionei os erros que estão nestes subtítulos e tomei a liberdade de os corrigir e refazê-los completamente. Por um lado, quem escreveu os subtítulos refere-se à experiência de Luísa, no subtítulo como assim, a alma. Por exemplo, a alma está envolvida numa batalha contra os demónios. Luísa esteve sim numa batalha de 3 anos contra Satanás. Mas não se pode dizer isso porque nem todas as almas passam por essa batalha. Isso é específico de Luísa, então não podemos dizer a alma porque pode interpretar-se que todos temos uma batalha. Este é um pequeno erro. Luísa nunca chama Jesus de diretor espiritual, nem no primeiro volume. Então pergunto, onde é que se arranjou este subtítulo? Não se pode tomar a liberdade de escrever. Todos sabemos que Deus é o nosso diretor espiritual, mas é preciso esclarecer até que ponto isso se enquadra na perspectiva de diretor espiritual que confessa. Outros erros são onde a pessoa se esqueceu do número 12 no subtítulo. Então estou a seguir os subtítulos dessa pessoa, mas estou a refazê-las. E no número 12, esta pessoa refere-se a Jesus como diretor espiritual da Luísa. Essa pessoa não faz isso, um padre não havia de fazer isso. Isso diz-me que foi um leigo. Um padre não diria que Deus é o diretor espiritual, nem o confessor de Luísa. O padre não faria isso. E coloquei a nota de rodapé que estava lá e o que eu apaguei porque não faz sentido. Porque em nenhum lugar Jesus diz isso. Exemplos desses. Tomaram liberdades que não deveriam tomar. Quando se traduz, tem que ser muito meticuloso com a letra e se mudar, tem que se informar sobre o que se está a mudar. Portanto, há cerca de 4 notas de rodapé por página que traduzia, anotando todas essas alterações. Se houver uma palavra que eu não possa traduzir fielmente, que transmita todo o sabor expresso por Luísa em italiano, colocarei essa palavra italiana numa nota de rodapé e usarei a minha tradução em inglês. Cativa. Ela diz: Io sono così cattiva che mi meraviglio della misericordia di Dio.
A palavra cativa pode significar várias coisas. Pode significar maligno, que é o primeiro sentido em italiano. Pode ser malandro, pode ser malicioso, pode ser não merecedor ou indigno, ou todas as anteriores, e ela apresenta-se como cativa. Bem, nós sabemos que ela não é maligna, porque Jesus diz que ela nunca cometeu um único pecado mortal durante toda a sua vida. E quando ela tenha falhas ou distrações, ou mesmo pecados veniais que ela teve nos seus primeiros anos, eles não eram mortais, eles não eram graves nesse sentido. Então eu tive que escolher uma palavra baseada no estado de crescimento de Luísa para traduzir essa palavra, porque ela a usa em todos no final. No começo é mais malicioso, no final não há travessuras nenhumas. Nada dessas travessuras, no final nada disso. Desapareceu completamente. Então o que estou a dizer é... Ver o que estou a dizer, tem que usar uma palavra diferente para uma mesma palavra, porque tem 5 ou 6 significados diferentes, dependendo de onde se está espiritualmente. E quem fez estes títulos não fez isso. Usou sempre a mesma palavra e dessa maneira não há crescimento espiritual. Ela diz: contei ao confessor a minha condição e pedi-lhe licença para mortificar, porque Jesus me pediu para pedir ao confessor, mas não me permitiu ter todas essas mortificações. Jesus pediu e Jesus ficou feliz porque eu ter obedecido ao confessor em vez de obedecer a Jesus. Vou ler uma pequena passagem. Vou partilhar um pedaço da passagem que traduzi. Ou sobre o confessor, onde mostro que ela salta para a frente e para trás sobre o subartigo 9, que tem cerca de 5 10 páginas depois, ela diz: não revelei nada sobre essa voz interior ao meu confessor. Espera, eu li errado? Por isso eu tive que voltar ao princípio e dizer: sim, ela disse que revelou isso ao confessor, mas 10 páginas depois, então ela não revelou nada. Agora compreendo. Ela está a saltar para a frente e para trás. Então o que eu tenho que fazer, cada vez que ela volta para trás, é colocar uma roda de rodapé. Ela agora retorna ao evento anterior, nessa idade, porque corresponde às suas memórias. Ela está a falar sobre um evento semelhante a acontecer nessa altura, e quando ela regressa ao presente, eu faço outra nota. Ela voltou para o presente. Dessa forma, o leitor poderá acompanhar a sequência. Está a demorar um pouco. Aqui está um trecho. Jesus tranquiliza Luísa. Esse é o subtítulo que dei. Jesus tranquiliza Luísa que, uma vez que a alma tenha se arrependido e confessado os seus pecados, ela não deverá permanecer neles. Esse é o subtítulo. E este é o diálogo entre Luísa e Jesus. Luísa escreveu: fiquei tão consternada, mas nos volumes que vocês têm diz: eu estava tão confusa. Está errado. A palavra confondere em italiano não significa confuso. Literalmente é assim. Temos que compreender as palavras em contextos diferentes para aplicar. Fiquei tão consternada que não sabia como fazer reparação. Ofereci alguns atos de mortificação e pedi permissão ao confessor para oferecer mais, mas poucas concessões me foram dadas, e assim os meus actos pareciam ter pouco efeito. Então eu só pensava nos meus pecados enquanto me agarrava fortemente. Eu estava com tanto medo de me afastar dele e me comportar pior do que antes que palavras não conseguem expressar isso. Quando estava com ele, apenas lhe contava o desgosto que sentia por o tê-lo ofendido. Continuei pedindo perdão e agradecendo por ser tão bom comigo. Eu disse-lhe do fundo do coração: oh, Senhor, perdi o tempo que poderia ter passado a amar-te, sem mencionar as graves transgressões desconhecidas que cometi. Nessa altura, Luísa ainda não sabe o que é grave e o que não é. Aqui ela tem cerca de 12 anos. Finalmente, um dia, repreendendo-me, ele disse-me, repreendendo-me: não quero que penses nessas coisas. Quando a alma se humilha, está convencida de ter feito mal. Purificou-se no sacramento da confissão.
e está mais pronta a morrer do que a me ofender, e ainda persiste em pensar no seu passado. Isso ofende a minha misericórdia e impede de se aproximar do meu amor. Tal alma constantemente entrincheira a mente na lama do passado, impedindo-me de permitir que ela suba ao céu, porque esta alma está sempre absorta em si mesma. Seus pensamentos retornam ao seu passado. E, no entanto, eu não me lembro mais de nenhum dos seus pensamentos passados, porque esqueci completamente. E a palavra que procurei em italiano para ter a certeza foi dimenticato. E também vou fazer subtítulos dos vários eventos. Por quê? Porque toda vez que se pesquisa, temos que nos referir a um determinado artigo ou uma certa página, e se não tivermos, aumentamos as pesquisas que o leitor tem. É por isso que eu subdivi os títulos e fiz cerca de 2 subtítulos para cada página. Nos manuscritos originais, escritos à mão por Luísa, haviam subtítulos. Não feitos por ela, estavam escritos numa caligrafia de tinta vermelha escura. Se disser, vá para o primeiro volume e encontre isto. O primeiro volume não tem títulos, nem datas. Então, aonde o primeiro volume? São cerca de 100 páginas. Ela escreveu em tinta preta, mas a caligrafia é completamente diferente. E até mesmo a teologia está errada. A teologia está errada nos subtítulos. Por que é que estou a dizer isso? Porque quem escreveu isso não poderia ter sido... A minha impressão é que quem escreveu isso não era um padre, era alguém a quem Aníbal delegou que tinha conhecimento dos ensinamentos da igreja. A minha impressão é que quem escreveu isso não era um padre, era alguém a quem Aníbal delegou que tinha conhecimento dos ensinamentos da igreja. Era alguém que conhecia os ensinamentos da igreja, então acho que era alguém como uma freira, uma das irmãs de Zelo Divino, que sempre tiveram delegado a elas, ou poderia ter sido um leigo, mas não conheço nenhum leigo que Aníbal... Ah, sim, poderia ter sido um dos padres derogacionistas. Também é outra possibilidade. Mencionei os erros que estão nestes subtítulos e tomei a liberdade de os corrigir e refazê-los completamente. Por um lado, quem escreveu os subtítulos refere-se à experiência de Luísa, no subtítulo como assim, a alma. Por exemplo, a alma está envolvida numa batalha contra os demónios. Luísa esteve sim numa batalha de 3 anos contra Satanás. Mas não se pode dizer isso porque nem todas as almas passam por essa batalha. Isso é específico de Luísa, então não podemos dizer a alma porque pode interpretar-se que todos temos uma batalha. Este é um pequeno erro. Luísa nunca chama Jesus de diretor espiritual, nem no primeiro volume. Então pergunto, onde é que se arranjou este subtítulo? Não se pode tomar a liberdade de escrever. Todos sabemos que Deus é o nosso diretor espiritual, mas é preciso esclarecer até que ponto isso se enquadra na perspectiva de diretor espiritual confessa. Outros erros são onde a pessoa se esqueceu do número 12 no subtítulo. Então estou a seguir os subtítulos dessa pessoa, mas estou a refazê-las. E no número 12, esta pessoa refere-se a Jesus como diretor espiritual da Luísa. Essa pessoa não faz isso, um padre não havia de fazer isso. Isso diz-me que foi um leigo. Um padre não diria que Deus é o diretor espiritual, nem o confessor de Luísa. O padre não faria isso. E coloquei a nota de rodapé que estava lá e o que eu apaguei porque não faz sentido. Porque em nenhum lugar Jesus diz isso. Exemplos desses. Tomaram liberdades que não deveriam tomar. Quando se traduz, tem que ser muito meticuloso com a letra e se mudar, tem que se informar sobre o que se está a mudar. Portanto, há cerca de 4 notas de rodapé por página que traduzia, anotando todas essas alterações. Se houver uma palavra que eu não possa traduzir fielmente, que transmita todo o sabor expresso por Luísa em italiano, colocarei essa palavra italiana numa nota de rodapé e usarei a minha tradução em inglês. Cativa. Ela diz... Io sono così cattiva che me meraviglio della misericordia di Dio. A palavra cativa pode significar várias coisas. Pode significar maligno, que é o primeiro sentido em italiano. Pode ser malandro, pode ser malicioso, pode ser
não merecedor ou indigno, ou todas as anteriores, e ela apresenta-se como cativa. Bem, nós sabemos que ela não é maligna, porque Jesus diz que ela nunca cometeu um único pecado mortal durante toda a sua vida. E quando ela tenha falhas ou distrações, ou mesmo pecados veniais que ela teve nos seus primeiros anos, eles não eram mortais. Eles não eram graves nesse sentido. Então eu tive que escolher uma palavra baseada no estado de crescimento de Luísa para traduzir essa palavra, porque ela a usa em todos os final. No começo é mais malicioso, no final não há travessuras nenhumas. Nada dessas travessuras, no final nada disso. Desapareceu completamente. Então o que estou a dizer é que... o que estou a dizer, tem que usar uma palavra diferente para uma mesma palavra, porque tem 5 ou 6 significados diferentes, dependendo de onde se está espiritualmente. E quem fez estes títulos não fez isso. Usou sempre a mesma palavra e dessa maneira não há crescimento espiritual. Ela diz: contei ao confessor a minha condição e pedi-lhe licença para mortificar, porque Jesus me pediu para pedir ao confessor, mas não me permitiu ter todas essas mortificações. Jesus pediu e Jesus ficou feliz porque eu ter obedecido ao confessor em vez de obedecer a Jesus. Vou ler uma pequena passagem. Vou partilhar um pedaço da passagem que traduzi. Ou sobre o confessor, onde mostro que ela salta para a frente e para trás sobre o subartigo 9, que tem cerca de 5, 10 páginas depois. Ela diz: não revelei nada sobre essa voz interior ao meu confessor. Espera, eu li errado? Por isso eu tive que voltar ao princípio e dizer: sim, ela disse que revelou isso ao confessor, mas 10 páginas depois, então ela não revelou nada. Agora compreendo. Ela está a saltar para a frente e para trás. Então o que eu tenho que fazer, cada vez que ela volta para trás, é colocar uma roda de rodapé. Ela agora retorna ao evento anterior, nessa idade, porque corresponde às suas memórias. Ela está a falar sobre um evento semelhante a acontecer nessa altura, e quando ela regressa ao presente, eu faço outra nota. Ela voltou para o presente. Dessa forma, o leitor poderá acompanhar a sequência que está a demorar um pouco. Aqui está um trecho. Jesus tranquiliza Luísa. Esse é o subtítulo que dei. Jesus tranquiliza Luísa que, uma vez que a alma tenha se arrependido e confessado os seus pecados, ela não deverá permanecer. Esse é o subtítulo. E este é o diálogo entre Luísa e Jesus. Luísa escreveu: fiquei tão consternada, mas nos volumes que vocês têm diz: eu estava tão confusa. Está errado. A palavra confonder em italiano não significa confuso. Literalmente é assim. Temos que compreender as palavras em contextos diferentes para aplicar. Fiquei tão consternada que não sabia como fazer reparação. Ofereci alguns atos de mortificação e pedi permissão ao confessor para oferecer mais, mas poucas concessões me foram dadas, e assim os meus actos pareciam ter pouco efeito. Então eu só pensava nos meus pecados enquanto me agarrava fortemente. Eu estava com tanto medo de me afastar dele e me comportar pior do que antes, que palavras não conseguem expressar isso. Quando estava com ele, apenas lhe contava o desgosto que sentia por o tê-lo ofendido. Continuei pedindo perdão e agradecendo por ser tão bom comigo. Eu disse-lhe do fundo do coração: oh, Senhor, perdi o tempo que poderia ter passado a amar-te, sem mencionar as graves transgressões desconhecidas que cometi. Nessa altura, Luísa ainda não sabe o que é grave e o que não é. Aqui ela tem cerca de 12 anos. Finalmente, um dia, repreendendo-me, ele disse-me, repreendendo-me: não quero que penses nessas coisas. Quando a alma se humilha, está convencida de ter feito mal. Purificou-se no sacramento da confissão e está mais pronta a morrer do que a ofender.
e ainda persiste em pensar no seu passado. Isso ofende a minha misericórdia e impede de se aproximar do meu amor. Tal alma constantemente entrincheira a mente na lama do passado, impedindo-me de permitir que ela suba ao céu, porque esta alma está sempre absorta em si mesma. Seus pensamentos retornam ao seu passado. E, no entanto, eu não me lembro mais de nenhum dos seus pensamentos passados, porque esqueci completamente. E a palavra que procurei em italiano para ter a certeza foi dimenticato. Vou ler outra passagem que continua onde paramos. O subtítulo é Jesus ensina Luísa a evitar defeitos e a encontrar a paz perfeita, fixando o olhar nele enquanto realiza as suas tarefas diárias e encontrando Deus no próximo. Luísa escreve que Deus respondeu. Não me lembro da sequência das instruções que ele me deu, mas vou-me lembrar delas da melhor maneira possível. Quero que estejas sempre correta nas tuas ações, com um olho fixo em mim e outro no que estás a fazer. Quero que as criaturas desapareçam completamente. Se recebes uma ordem... Agora, quando ele diz desaparecer, não quer dizer desconsiderá-las. Ele qualifica isso. Quando receberes uma ordem, não olhes para o confessor. Em vez disso, deves considerar que a ordem vem de mim e que sou eu que deseja que faças o que foi ordenado. Assim, com o teu olhar fixo em mim, não julgarás ninguém. Não precisas de te preocupar se a ordem é nojenta ou agradável, ou se podes fazer ou não podes fazer isso. Pelo contrário, fechando os olhos para tudo isso, abrirás os olhos para me descobrires apenas a mim. Me levarás contigo, sabendo que o meu olhar está fixo em ti. E então dirás, Senhor, é só para ti que faço isto. Apenas para ti, Senhor, desejo trabalhar, e não mais como serva de outras criaturas. Portanto, se caminhas, se trabalhas, se falas, em tudo o que fazes, o teu único objetivo deve ser de me agradar unicamente a mim. Ah, quantos defeitos evitarias se fizesses assim! Noutras ocasiões, ele dizia, se as pessoas te humilharem, insultarem ou te contradizerem, quero que mantenhas o olhar fixo em mim, sabendo que com a boca eu digo, minha filha, sou eu próprio que desejo que sofras isso e não os outros. Então, desvia o teu olhar deles, que haja sempre só tu e eu. Ao resto, não dês importância. Através desses sofrimentos, quero embelezar-te, quero enriquecer-te de méritos, moldar a tua alma e fazer com que seja semelhante a mim, para que depois possas me oferecer isso como presente e ser grata às pessoas que te dão a oportunidade de sofrer, compensando-as com algum benefício. O que é que Jesus diz? Dá a outra face. Abençoados sejam os nossos perseguidores. Ao fazer isso, andarás íntegra perante mim. Nada mais te preocupará e desfrutarás de uma paz perfeita. Claro que coloquei aqui uma nota de rodapé porque Jesus está a ensiná-la passo por passo. Nem tudo está qualificado neste volume, mas mais tarde estará. Na nota de rodapé eu qualifico. Significa que não devemos ver isto como uma heresia do quietismo. Quietismo significa que deixamos de ativar o intelecto e a razão e nos tornamos passivamente um saco de boxe para todos. Jesus não exemplificou isto com os vendedores do templo, não é? Ele reagiu veementemente ao virar as mesas, ao perseguir os bois com uma corda, ao soltar o pássaro e batendo entre os olhos dos fariseus e escribas, chamando-os de túmulos caiados. Sepulturas cheias de ossos de mortos, hipócritas, covil de víboras. Ele não está a dizer a Luísa que se tome um saco de boxe e não diga nada. Não. A Igreja encoraja-nos, quando podemos e no momento oportuno, a exercer o que se chama correção fraterna. E Luísa fez isso algumas vezes.
vê-se em alguns volumes posteriores, mas é a maneira de fazer a correção que Jesus está aqui a explicar. As notas de rodapé explicaram isso. Concluirei com o 10º subtítulo. Jesus ensina Luísa sobre a caridade que dá vida a todas as outras virtudes e ensina sobre o espírito de sacrifício. Ela escreve: depois de tentar pôr estas coisas em prática por algum tempo, às vezes conseguindo, outras vezes falhando, posso ver claramente que ainda me falta o espírito da firmeza e acabo por ficar dejectada e remoendo na minha ingratidão. Ele falou comigo sobre a necessidade do espírito da mortificação. Lembro-me que ao revelar tudo isto, ele acrescentava sempre que tudo deve ser feito por amor por ele e que as mais belas virtudes e os maiores sacrifícios seriam insípidos se não tivessem a sua origem no amor. A caridade, disse ele, é uma virtude que dá vida ao esplendor a todas as outras, de modo que sem ela ficam todas sem vida. E a nenhuma delas agrada aos meus olhos, nem tem poder sobre o meu coração. Portanto, presta atenção para que as tuas ações, mesmo as mais insignificantes, sejam imbuídas de caridade. Isto é, que sejam feitas em mim, comigo e para mim. Luísa, passemos agora à mortificação. Ele disse-me, quero que faças tudo. Quero que faças tudo, mesmo coisas de necessidade, com espírito de sacrifício. De facto, as tuas obras não podem ser reconhecidas por mim como minhas se não têm o selo da mortificação. Assim, como uma moeda não é reconhecida por um povo se não traz a imagem do seu rei, isto é, acaba perdendo o seu valor e é rejeitada, o mesmo acontece com as tuas obras. Se não tiverem o selo da minha cruz, não têm valor. Repara, não se trata de não prestar atenção às outras criaturas. Ela não compreendeu Jesus. Ela atendeu mal quando ele disse: as criaturas têm que desaparecer para ti. Ela pensou que isso significava não lhes prestar mais atenção. E ele corrige-a. Na página a seguir ele diz: então vês? Não se trata de não prestar atenção às criaturas, mas a ti própria. Não te preocupes contigo mesma. Faz-te morrer para viver somente em mim e através da minha própria vida. É verdade que isso te custará mais do que fizeste até agora, mas sê corajosa, não tenhas medo. Não és tu quem fará essas coisas. E isso é a chave de todo o primeiro volume, mas sou eu próprio que concretizei essas coisas e eu que trabalharei em ti. E isso deu-lhe grande consolo, porque ela sabia que agora já não estava sozinha. Depois ela responde: aí recebi mais luz interior sobre a aniquilação de si mesma. Ele disse-me: você é apenas uma sombra passageira. Enquanto tentas agarrá-la, ela escapa-te. Tu és nada. Mais uma vez, devo qualificar isto porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E então, mais do que nada. O que é que isso significa? Eu cito Galatas, capítulo 6, versículo 3. Paulo diz que se alguém pensa que é alguma coisa, mas não é nada, está a iludir-se. Então, pronto. Se é ok na escritura, é ok nos textos de Luísa. E é por isso que a referência cruzada é importante. Refiro-me também a 1 Pedro 1:24, onde Pedro refere que os dias do homem são como a erva. Ela floresce como a flor no campo, o vento a leva e ela desaparece. E o seu lugar fica desconhecido. Ok. Luísa escreve: senti-me tão aniquilada
que queria esconder-me nas cavidades mais profundas, mas percebi que era incapaz de até isso fazer. Então corei e fiquei sem palavras. Imagina a cena. Jesus a dizer-lhe que ela não é nada. E ela fica assim. À procura de um lugar para se esconder, e ela escreve que Jesus lhe disse: Vem para perto de mim, agarra-te ao meu braço. Eu te sustentarei com as minhas mãos e tu receberás força. Ele está constantemente a dizer-lhe: Não confies em ti mesma, mas ela ainda continua imobilizada, como todos nós, em fazer e não fazer. Jesus está a tentar fazer com que ela faça esta transição de estar em Deus, permitindo que Deus trabalhe nela e através dela. Ela está concentrada em fazer, fazer, fazer sozinha. Então Jesus diz: Agarra-te ao meu braço, quero segurar-te com as minhas mãos. Receberás forças. Tu és cega, mas a minha luz te servirá de guia. Eu vou pôr-me diante de ti e tu só tens que fixar o teu olhar em mim para me imitar. Ok. Vou parar aqui. Faltam cerca de 4 minutos. Perguntas antes de concluir com uma bênção? Obrigada. Obrigada a todos vocês que podem ativar o som e dizer boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Sr. Padre. Por favor, Sr. Padre, lembre-se de orar por nós. Absolutamente. Lembro de vocês diariamente. Obrigada, Sr. Padre. Que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.